Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concurso. Eu sou o Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão da prova de acesso ao mestrado em Química da UFC para a turma 2019.1. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e acompanhe as publicações. A sétima questão é a questão de Química Inorgânica, que trata de compostos de coordenação em uma aplicação, em uma situação prática, de aplicação da lei de Verne. Diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta os resultados obtidos a partir da titulação de uma solução 1 molar de um composto de coordenação do tipo MClX3- com uma solução de AgCN, cianeto de prata, onde M é um metal de transição. O M que se refere é o M do complexo. Sabendo que a reação de substituição forma apenas um segundo complexo aqui, formado por esse metal desconhecido, o íon cianeto, em uma quantidade desconhecida, chamada de X, 3- e cloreto de prata. Indica o número de coordenação do metal. Admita rendimento de 100% e justifique numericamente. O gráfico em questão é apresentado logo em seguida e é um gráfico do volume de solução do íon complexo, no eixo Y, pela massa de cloreto de prata formada, apresentado no eixo X. Então vamos avaliar a questão. A questão diz o seguinte, que você tem um determinado metal que reage com cianeto de prata e por meio dessa reação é formado um segundo complexo e cloreto de prata. Ou seja, o que ocorre aqui é a substituição dos íons cloreto nesse complexo por íons cianeto, para formar esse complexo, e dos íons cloreto e dos íons cianeto no cianeto de prata por íons cloreto, formando cloreto de prata. Ou seja, é uma reação de dupla substituição. Então vamos avaliar aqui a resposta. Como que a gente vai responder essa questão? Então, equacionando aqui o processo, a gente tem um íon complexo reagindo com cianeto de prata, formando esse segundo íon complexo, agora com o cloreto sendo substituído pelo cianeto e cloreto de prata, certo? Então, como é que a gente vai conseguir resolver essa questão? Olha, a reação do cloreto da prata com o cloreto é uma reação conhecida, A prata tem um número de oxidação conhecido. A prata vai formar íons mais um, ou cátions monovalentes, e o cloreto vai formar íons -1 ou ânions também monovalentes. Então a reação entre o cloreto e a prata é de 1 para 1, ou seja, cada um cloreto reage com uma prata, certo? Assim, como esse X aqui indica o número de cloretos por cada unidade desse íon complexo, por cada unidade de íon ou cada mol de íon, eu tenho que, se eu tiver, para cada um cloreto que eu tiver nesse complexo, serão necessários será necessário uma prata, e um cianeto, porque cada cloreto é substituído por um cianeto, certo? Está aqui o valor a quantidade de cianetos no complexo também é X, ou seja, igual a quantidade de cloros. Então, para cada um cloro, eu preciso de uma prata e um cianeto. Assim, sabendo que considerando também que a reação entre o cloreto e a prata é de 1 para 1, para cada X cloros, eu precisarei de X cianetos de prata. Ou seja, o coeficiente que vai multiplicar o
o cianeto de prata nessa equação, né, balanceada, vai ser X, que é igual ao número de cloretos por cada unidade desse complexo, certo? Assim como a quantidade de cloreto de prata formado vai ser também X, certo? Porque se X cloreto reage com X prata, obviamente X cloreto de prata será formado, porque a relação estequiométrica entre o cloreto e a prata é de 1 para 1. Então, o que a gente vai precisar calcular? Com base nas informações fornecidas, a gente vai precisar encontrar o valor de X, né? O valor de X. Encontrando o valor de X, a gente vai encontrar o número de cloretos que tem nesse metal, que tem nesse complexo, consequentemente também o número de cianetos, né? Porque são iguais. E considerando o número de ligações que esses íons cianeto e cloreto fazem nesse metal, a gente consegue determinar o número de coordenação, né? Então, vamos lá. A gente vai encontrar o X. Para isso, vamos utilizar os dados da tabela. A gente tem vários pontos aqui, né, de equivalência entre volume de solução do íon complexo reagente e massa de cloreto de prata formado. A gente pode utilizar qualquer um desses pontos, né? Pode utilizar o ponto em 100 de volume de solução do complexo. Nesse ponto, a massa de cloreto de prata formada é de 86 gramas. A gente pode utilizar outro ponto também, como por exemplo em 200 ml de solução, né? A quantidade de massa formada de cloreto de prata é 172 gramas e assim por diante. Fazendo em qualquer desses pontos vai dar certo. Então vou pegar aqui o primeiro ponto em 100 ml, né? Para cada 100 ml de solução são formados 86 gramas de cloreto de prata. Então nesse ponto o volume de solução é 100 ml. Para utilizar nos cálculos é importante converter esse volume para litros, tá? Então 100 ml é 0,1 litro. Para converter basta dividir esse 100 aqui por 1000, porque cada 1 litro é 100 ml, né? E a massa nesse ponto é de 86 gramas. Então, continuando, precisaremos também da massa molar, certo, do cloreto de prata, porque eu acho que o caminho mais próximo o caminho mais fácil para encontrar esse X, que é o coeficiente estequiométrico aqui na fórmula da equação, na equação balanceada, é encontrar o número de mols de cloreto de prata, certo? Então, calculando a massa do cloreto de prata, né, a massa, como a proporção é de 1 para 1 entre prata e cloro, a massa molar vai ser a massa molar do cloreto de prata vai ser a massa molar da prata mais a massa molar do cloro, né? Então é 107,8, que é a massa molar da prata, mais 35,45, que é a massa molar do cloro. Fazendo a conta, somando esses dois resultados, esses dois valores, o resultado é 143,25 gramas por mol, que é a massa do cloreto de prata. A concentração da solução do complexo é de 1 molar, 1 mol por litro, certo? É fornecido. Então, sabendo que a concentração, né, é a razão entre o número de mols e o volume em litros, eu posso encontrar o número de mols. O número de mols é produto da concentração pelo volume em litros. Então nós temos a concentração do complexo reagente e nós temos o volume de solução. A gente pegou 100 ml, que é o ponto de 100 ml, né, que é equivalente a 0,1 litro. Fazendo a continha, o número de mols do complexo reagente vai ser 1 mol por litro, né?
vezes 0,1 litro. As unidades de litro se cancelam, né? Então o resultado vai ser 0,1 mol. E em seguida, isso é a quantidade de mols, né, do íon complexo, tá? Reagente. E em seguida eu posso calcular o número de mols de prata. O número de mols de prata vai ser a massa de prata naquele ponto, né? Em 100 ml a massa em 100 ml de solução é formado 86 gramas de cloreto de prata, dividido pela sua massa molar, que a gente calculou e encontrou 143,25 gramas por mol. Colocando aqui, só preciso dividir esse 86 por 143,25 gramas por mol. As unidades de gramas se cancelam, né? Vai dar 1. E o número de mols de cloreto de prata é um valor bem próximo de 0,6 mols, certo? Então agora, eu tendo o número de mols do íon complexo reagente nessa solução, né? Nesse 100 ml de solução, que é 0,1 mol, e tendo o número de mols de prata, de cloreto de prata formado, eu consigo saber qual a proporção entre o número de íons complexos e o número de cloreto de prata, né, formado, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu só preciso dividir o número de mols de cloreto de prata pelo número de mols do íon, né, do íon complexo que é o reagente nesse processo. Então eu posso dizer que X vai ser igual à quantidade, né, de íons, a quantidade em mols do cloreto de prata pela quantidade em mols do íon complexo, que é 0,6, né, dividido por 0,1, que vai dar 6. Ou seja, X nesse caso é igual a 6. Isso significa o seguinte, que para cada um íon complexo, cada uma unidade desse complexo aqui, serão necessárias 6 unidades de cianeto de prata, né? E formarão 6 unidades de cloreto de prata, consequentemente. Então X é igual a 6. Então esse complexo aqui está ligado a 6 cloros, assim como esse segundo complexo está ligado a 6 cianetos, tá? Cloro, tanto cloro quanto cianeto, são íons, são ânions, né, monovalentes, ou seja, eles têm apenas uma carga negativa e são também monodentados, ou seja, eles se ligam ao complexo, ao metal, né, central nesse complexo por apenas um ponto. Como o número de coordenação é o número de ligações coordenadas que existem entre o complexo e os ligantes, aliás, entre o metal central, né, no complexo e os ligantes, nesse caso o metal central é o metal M, e como cada um desses ligantes só faz uma ligação, então o número de coordenação é igual a 6, ou seja, nesse caso o número de coordenação coincide com o número de ligantes. Se fosse um caso em que o número de ligações que o ligante pode fazer é maior que 1, ou seja, em um caso de um ligante bidentado, tridentado e assim por diante, o número de coordenação tem que ser avaliado de acordo com o número de ligações que cada um dos ligantes faz, né? Por exemplo, se fosse um ligante bidentado, em que cada ligante faz 2 ligações coordenadas com o metal central, então o número de coordenação seria o dobro do número de ligantes. Se fossem ligantes tridentados, o número de coordenação seria o triplo do número de ligantes, e assim por diante. Nesse caso, o número de coordenação, ou seja, o número de ligações coordenadas entre metal e ligantes,
é igual ao número de ligantes, certo? Por cada partícula, né, de complexo, por cada íon. Então, o número de coordenação é igual a 6 e a reação balanceada, né, descrita corretamente, seria a seguinte: o metal central, o íon, né, formado por esse metal desconhecido, ligado a 6 cloretos, reagindo com 6 unidades de prata, de cianeto de prata, formando uma unidade desse segundo complexo, né, substituído, de metal desconhecido e 6 cianetos, e 6 unidades de cloreto de prata. Assim como vale uma interpretação também de que para cada 1 mol desse complexo de cloreto, são consumidos 6 moles de cianeto de prata, formando 1 mol desse complexo de cianeto agora, e formando 6 moles de cloreto de prata, certo?